Olá, caros vestibulantes! Estamos aqui de novo, agora para comentar a prova da segunda fase da UES. Nós chamamos de conhecimento mais específico. E assim foi. A prova teve uma diversidade, passando tanto pela geografia física, como a geografia humana, a geografia econômica, e as temáticas de atualidade estão presentes na prova. Veja a diversidade e a grandeza da prova. Na geografia física, foi cobrado a geologia, a geomorfologia, a pedologia, dando ênfase, no caso da geologia, a divisão exatamente da Pangeia, que ocorre no Mesozoico, em dois grandes supercontinentes, Laurásio e Gondwana. Isso foi cobrado na prova. Na geomorfologia, foi cobrado os agentes externos do relevo, falando sobre o escorregamento de massa, o movimento de massa, que também chamamos de desmoronamento, erosão gravitacional e uma parte bem conceitual, planalto, planície, depressão e as feições de deltas, os ambientes deltaicos, ambientes fluvio-marinhos, formação deltaica. No solo, na pedologia, foi cobrado a influência do intemperismo e valorizando a água como sendo grande agente intempério, porque tanto vai agir como um intemperismo químico no processo de solução e decomposição, como até um agente físico. O pingo d'água, que chamamos de splash, ele provoca um processo de desagregação, assim como a força da água nas áreas de encosta das falésias, a chamada abrasão marinha. Então, pedologia também foi cobrado na prova. Na cartografia, a geografia explorou a revolução da cartografia, falando da importância do sistema global de posicionamento e não só o GPS, mas também as formas, os outros critérios que são usados pela Rússia, que é usado pela comunidade europeia como forma de mapeamento, o geoprocessamento. E uma questão que envolvia o cálculo de escala. Nada mais da distância gráfica, deu a escala e pediu a distância real. Uma regra de 3 que vocês com certeza tiveram facilidade de fazer. A geografia regional priorizou o regionalismo do Brasil. Essa divisão regional do Brasil e seus contrastes socioespaciais. Uma questão só de geografia do Ceará, falando da geomorfologia do Ceará, falando do maior pico do Ceará, que é exatamente o pico da Serra Branca, localizado em Catum do Ceará. Citou só a altitude do maior pico do Ceará e pediu quem era esse maior pico do Ceará. Claro que o segundo maior pico é o Pico Alto, localizado em Guaramiranga, com 1.114 metros, e o pico da Serra Branca, com 1.154 metros. Então, o regionalismo, a nível de Brasil, foi a divisão regional do país e a geografia do Ceará. Agora sim, a segunda parte da prova, temos que, depois da questão 10, deu prioridade aos conceitos de globalização. Conceito de fronteira, as definições de limite territorial, social, econômico, a temática de globalização e seus efeitos, as consequências perversas da globalização. Só pensar no que fala Milton Santos sobre o que é o espaço globalizado. E ainda cobrando a questão do comércio, a questão das inovações tecnológicas, as diferentes formas de comunicação, de telecomunicação, falando na geografia da globalização. E urbanização, também 4 ou 5 questões, conceito de cidade, conceito de município, conceito de metrópole, conceito de megacidade, cidades globais, região metropolitana. Veja bem, só repetindo, cobrou o conceito de cidade, município, urbano e metrópole. Depois cobrou o conceito de região metropolitana, megacidade, cidades globais e megalópole. Então, prova com muitas questões de urbanização. Não só isso, falando dos contrastes urbanos, o contraste nas áreas urbanas. Então, você vê que é uma prova em que geografia urbana, globalização, os aspectos fisiográficos foram bem explorados, tá certo? Então, achamos uma prova muito bem elaborada. Os temas cobrados foram cobrados na sua essência, na parte, inclusive, conceitual, o que faz a gente sempre admirar, valorizar
como é cobrado a geografia pela Universidade Estadual do Ceará.